Que bom poder conversar com a deputada federal PL Santa Catarina conosco, Júlia Zanata. Júlia, uma honra poder recebê-la aqui mais uma vez. Seja bem-vinda, Júlia. Bom dia, Pitoli. Bom dia a todos os que acompanham a Rádio Auriverde no YouTube ou na rádio. Para mim é um prazer estar aqui sempre. Estou à tua disposição. E a Olívia, como está, Júlia? Está quase 36 semanas. Eu imagino. Como é que deve estar aí? Está muito Tá calor? Com muito calor, né? Era isso que eu ia perguntar. Muito calor por aí, Júlia? Muito calor, muito calor. E no final da gravidez com calor Mas estamos quase lá. Boa sorte para vocês aí. Júlia, um momento onde cordas ainda esticadas no Brasil, né? Tem esse pedido de manifestação agora, de Alexandre de Moraes, pedindo para que Paulo Gonet se manifeste, diante de um pedido de deputados do PT, pedindo a retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Queria te ouvir diante desse momento, né? Porque muito provavelmente a gente já pode imaginar o que pensa Paulo Gonet nessa triangulação perigosíssima entre a Polícia Federal de Lewandowski, a PGR de Gonet, sócio ou ex-sócio de Gilmar Mendes, e o Supremo Tribunal Federal, que a gente já sabe o que pensa. Júlia, queria te ouvir diante desse pedido de manifestação de Alexandre de Moraes para ouvir Paulo Gonet. Júlia. É um ato de desespero, né? Porque ele está lascado, ele está muito lascado, porque ele infringiu leis, não somente as leis brasileiras, mas as leis dos Estados Unidos, indo atrás de empresas americanas, atacando a liberdade de expressão, enfim. Então, é um ato de desespero do Alexandre de Moraes. O que esperar da manifestação da PGR? Bom, com aquela peça, né, de denúncia da PGR, que foi mais uma ficção, nós já sabemos o que esperar. Agora, o que Alexandre de Moraes está fazendo? Está pedindo, na verdade foram deputados do PT, e ora, né, deputados do PT que várias vezes recorreram a organismos internacionais pedindo ajuda externa. Em breve vou soltar aí um vídeo comentando sobre isso. Eles querem barrar o livre exercício do mandato do meu amigo Eduardo Bolsonaro, que tem feito um trabalho incrível na seara internacional, já desde muito tempo, não é de agora, Pitoli, que Eduardo tem feito isso. Inclusive, vários relacionamentos que hoje, né, Jair Bolsonaro tem com Milei, com Trump, isso tudo é fruto de um trabalho muito bem feito do Eduardo Bolsonaro. Por muito tempo, inclusive, riram dele, falavam que ele só viajava, mas agora nós estamos vendo o resultado disso tudo. E eles estão com medo das conexões de Eduardo Bolsonaro fora do país, lá nos Estados Unidos, porque sim, isso vai trazer problemas para aqueles que se acham donos do Brasil e que acham que estão acima das leis. Podem até estar acima das leis brasileiras que não vêm sendo cumpridas. Mas quero ver se está acima das leis lá nos Estados Unidos. Então, vai ficar um pouco mais difícil. Vão cortar o vistinho deles para ir para a Disney, vão ser vistos como pessoas não gratas internacionalmente, e aí a vida vai ficando mais difícil, né? Por isso que querem barrar o livre exercício do mandato de um deputado federal. Agora você vê a vergonheira que vai ser se isso acontecer. Porque Eduardo Bolsonaro é conhecido internacionalmente, tem prestígio perante o governo e a família Trump. Como que vai ficar isso? Mas se eles acabarem fazendo isso com o Eduardo Bolsonaro, se tiverem coragem de comprar essa briga pessoal de Alexandre de Moraes, tem vários outros deputados que podem fazer esse trabalho lá. Vários outros, nós somos em muitos e nós não vamos parar. Exatamente. Júlia, doutor Olavo aqui conosco. Olavo, Júlia Zanata está na tua escuta. Deputada, em relação a esse tema, Eduardo Bolsonaro é um deputado federal. Nós observamos a liderança da Câmara dos Deputados, como agiu em relação a Daniel Silveira. Se curvou vergonhosamente. Qual a sua expectativa da reação de Hugo Mota a uma eventual
cassação do passaporte de Eduardo Bolsonaro? Bom, eu não era deputada naquela época do Daniel Silveira. Acredito que o Brasil vivia um outro momento. Muitos deputados ainda não tinham acordado. Existem deputados daquele mandato, daquela legislatura e dessa legislatura, que sofrem consequências até hoje de ter votado pela prisão de Daniel Silveira. Eu conheço vários aqui, que o povo cobra até hoje aquele voto que deixou Daniel Silveira preso e foi praticamente onde toda a tirania se agigantou, vamos dizer assim. Então, hoje, penso que seria diferente. Sobre Hugo Mota, não sei qual seria a reação pessoal dele, mas em seu discurso ele falou muito na proteção, né, da liberdade, da imunidade dos deputados, enfim. Então, temos uma expectativa de que ele se levante contra isso. Afinal de contas, não adianta ele ficar fazendo discurso como ele vive fazendo discurso e botando nas redes sociais dele. Chega de briga, de polarização, de não sei o quê, porque ele é o extremo centro, né? Ele é de centro, então ele fica falando de extrema direita e esquerda. Mas isso é ao extremo absurdo, se caçarem o passaporte do Eduardo Bolsonaro, um deputado que tem feito suas relações internacionais, que é um trabalho importantíssimo para o Brasil. E está óbvio também, Pitoli e quem está nos assistindo, que eles querem fazer essa movimentação para impedir o Eduardo Bolsonaro de assumir a presidência da Comissão de Relações Internacionais da Câmara, que ele já foi presidente, agora volta num momento muito importante, vai ser indicado pelo PL para presidir a CREDEM no momento em que ele está voando, vamos dizer assim, internacionalmente. Então, o PT está com medo e quer barrar a indicação dele lá para a CREDEM. Concordo, Júlia, concordo plenamente. Esse talvez seja o principal ponto, né? O Walter Nagelstein está nos ouvindo também e tem uma pergunta para você, Júlia. Pois não, Walter? Deputada, primeiro cumprimentá-la e desejar uma boa hora. Dizer que é uma honra estar aqui mais uma vez com a senhora. Eu acho que a deputada toca num ponto central dessa história, que é criar embaraço à assunção, à ascensão do Eduardo Bolsonaro à Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Eu queria fazer uma observação para o Olavo e para todos os nossos ouvintes, a importância de ter um judiciário independente, na história que a gente falou antes do Oswaldo Eustáquio. Porque vejam que o governo socialista da Espanha concordou com a prisão e com a extradição. Nós só não tivemos a prisão e a extradição porque lá o judiciário ainda está independente. E esse é o maior problema do Brasil. E linkando essa história da independência do judiciário, deputada, o presidente do Senado, eu sei que a senhora é da Câmara Baixa, né? Câmara Alta, Câmara Baixa, Câmara e Senado, mas o presidente do Senado essa semana falou que não vai colocar em pauta, o novo presidente, o Alcolumbre, a votação do impeachment de ministro do STF e está tentando mudar a legislação e o processo que redundaria no impeachment do ministro do STF. Eu tenho sempre falado que a eleição do ano que vem para a Câmara dos Deputados, mas especialmente a do Senado, é a mais importante do Brasil. O que a senhora tem ouvido, o que a senhora tem visto a respeito dessa questão e especialmente dessa posição do Alcolumbre de querer mudar e dizer que o Senado da República não é corregedor do STF? É algo que já se esperava, né? Que o Alcolumbre não colocaria em pauta impeachment de ministro do STF. Mas é claro que o remédio para esses abusos de poder, esse desequilíbrio entre os poderes, está sim no Senado da República. Bolsonaro tem falado, me dê a metade do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, e a gente vai fazer esse país voar. Inclusive, quero agradecer o presidente Bolsonaro, que recentemente, em uma entrevista ao Léo Dias, citou alguns nomes para o Senado, e em Santa Catarina ele citou 2, dentre eles o meu nome, para concorrer ao Senado, e né, isso não tem nada certo, mas quero dizer que se for... Eu não tenho ego, não tenho vaidade para isso, estou feliz com o meu mandato na Câmara, mas se for uma missão do presidente Bolsonaro, é claro que nós vamos aceitar, porque vai ser um momento histórico. Na próxima legislatura,
tenho certeza que nós vamos eleger muitos senadores Brasil afora e óbvio que nós temos que olhar bem, porque nós temos que ter senadores comprometidos com essa pauta de reequilíbrio entre os poderes. Então, eu acredito que é um grande equívoco do Davi Alcolumbre falar que não é o remédio, não está ali, porque o nosso único remédio constitucional está no Senado da República, certo? Então, ele não pode falar que isso... não é que ele não pode, mas ele está errado ao falar que não é função dele ou que não é função do Senado. Talvez ele esteja falando isso porque acabou de começar ali o mandato dele, não sei. Mas penso também que tem outro ponto, talvez, se a gente analisar. Se colocassem a votação do impeachment de algum ministro do STF hoje, será que nós teríamos voto? Não sei. Fica a dúvida. Primeiro, precisamos talvez eleger mais senadores alinhados para que isso aconteça. Ou então é um risco. Imagina o impeachment ser pautado e nós perdermos. Como é que fica? Aí sim que eles ficam mais poderosos. Pois é. Agora, pois não, Walter, mais alguma questão? Não, tem razão a deputada, e eu sempre tenho dito isso. A eleição mais importante, talvez uma das mais importantes da história do Brasil, é essa do Senado no ano que vem. Pois é, e Júlia, a gente está aqui acompanhando uma segunda-feira de carnaval, tem essa questão envolvendo o Eduardo Bolsonaro, que talvez seja a notícia, né, para a gente analisar em função justamente do que a gente sabe que pode acontecer. Essa triangulação, desde o início, quando surgiu essa história de troca de cadeira de Flávio Dino com Lewandowski, Paulo Gonet tratando-se de quem é Paulo Gonet, né, e o que pensa essa turma hoje do Supremo Tribunal Federal, a gente só está esperando a decisão, né, porque a provocação chega por deputados do PT, como acontecia até ali atrás com Randolph, que era do Rede, não sei o quê. O modus operandi é o mesmo e o alvo continua sendo o mesmo, né? Que é a direita no Brasil, em especial agora o principal personagem disso tudo, do que vem dos Estados Unidos para cá, que é Eduardo Bolsonaro. Então a gente está aqui acompanhando e preocupados com isso. Entretanto, Julia, é um esticar de cordas que eu posso imaginar qual será a reação norte-americana diante numa eventual retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro, hein, Júlia? Com certeza, vai ser um grande constrangimento para o Brasil. Repito, o Eduardo Bolsonaro tem prestígio nos Estados Unidos, em outros países também, mas prestígio diretamente com a família Trump e no governo Trump. Então, vai ficar muito claro tudo aquilo que a gente já vem dizendo e nós não vamos parar, porque existem outros deputados próximos ao Eduardo Bolsonaro, inclusive me coloco à disposição, ele é um grande amigo meu, um grande apoiador, para levar, se for necessário, informações aí, enfim, e berrar mundo afora tudo que está acontecendo no Brasil. Perfeito. Julia, e obrigado por estar conosco mais uma vez. Beijão para todos da tua família, da tua casa linda aí. E espero na segunda-feira que vem poder te encontrar novamente aqui, Julia. Valeu, Pitoli. Quero fazer um outro alerta de assuntos que vão entrar em pauta no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados. Semipresidencialismo e voto distrital misto é tirar poder do povo, dar poder para partidos políticos e dar poder também para aqueles que não têm voto popular, o centro, né? Não querem que líderes populares tenham mais chance na democracia brasileira. A gente precisa levantar esse debate e esse tal de voto distrital misto vai reduzir os deputados federais a discutirem assuntos regionais, que não é a nossa função. Nós discutimos pauta macro, reforma tributária, enfim, pacto federativo. Não podemos admitir que isso aconteça na nossa democracia. Grande abraço. O Júlio, isso vai acontecer na volta agora do trabalho, semana que vem? Notícias estão saindo de que isso vai ser discutido e mais um ponto de alerta. Quem quer que isso seja discutido? Supremo Tribunal Federal. Sempre que o Supremo Tribunal Federal quer discutir o assunto, é para tirar poder de você, cidadão. Perfeito, Júlia. Radar ligado por aqui. Boa semana para você. Valeu, um abraço.